Olá, queridos, graça e paz, muito boa tarde. Eu sou o pastor Paulo Damasceno e estou ao vivo aqui nos estúdios da Web TV Shalom. Muito bom estar aqui com você, entrando aqui exatamente ao vivo às 15 horas e 47 minutos para um estudo bíblico, e eu vou explicar para você o que é esse estudo bíblico, porque nós estamos iniciando essa série a partir de hoje, a série Sacerdócio Levítico. Bom, talvez você esteja assistindo ao vivo aqui comigo, talvez você vai assistir esse estudo depois, ou talvez você vai assistir a gravação desse estudo no YouTube. Nós vamos disponibilizar para você no YouTube. Nós estamos promovendo, quando eu digo nós, o Instituto Bíblico Ruach está promovendo o desafio de leitura da Bíblia. Então, esse ano de 2019, nós já temos aproximadamente 240 pessoas que estão empenhadas em começar a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que uma coisa que eu aprendi é que quando você tem uma meta grande para cumprir, você divide essa meta em outras menores e você então consegue enxergar o degrau de cada degrau da escada que você precisa subir. Então, o que nós, o Instituto Bíblico Ruach, está promovendo? A leitura da Bíblia dividido em 6 desafios. Então, o primeiro desafio, que é o desafio da leitura do Pentateuco, começa no sábado próximo agora, depois de amanhã, dia 12 de janeiro, começamos a ler os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Nós vamos terminar no dia 14 de março a leitura do Pentateuco. Aí nós damos 4 dias aí de espaço e dia 18 de março começamos o desafio de leitura dos livros históricos 1. Primeira parte, que vai de Josué até 2 Reis. E assim, ao longo desse ano, nós vamos dividindo a leitura da Bíblia em 6 desafios. Depois nós vamos ler livros históricos parte 2, depois livros proféticos, Novo Testamento, e por fim livros poéticos. E quando nós chegarmos dia 31 de dezembro desse ano, nós teremos lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E o melhor de tudo é que nós vamos ler isso em conjunto, ou seja, um grupo de pessoas empenhados nessa leitura. Nós fazemos esse desafio pelo WhatsApp. É um grupo no WhatsApp que nós temos aí essas pessoas. Então, se você tiver interesse em participar desse desafio, se você está vendo esse vídeo aqui ao vivo no Facebook, no YouTube, não sei onde você está vendo, procura o espaço dos comentários e coloca assim: eu quero. Só escreve isso, eu quero. E aí, depois nós vamos entrar em contato com você e mandar para você o link para que você possa fazer parte do grupo dos valentes que vão ler a Bíblia toda esse ano de 2019, certo? Então escreve aí nos comentários, procura o espaço de comentários aqui no vídeo, coloca aí eu quero, e depois nós vamos entrar em contato com você para te explicar como você pode fazer parte desse grupo de leitura. E aí, o que nós pensamos? Para ajudar as pessoas que vão fazer esse desafio de leitura agora, a partir de sábado, dia 12 de janeiro, nós preparamos uma série de estudos sobre o sacerdócio levítico. Vou falar para você com propriedade. Quando você começa a ler Gênesis, Êxodo, até o capítulo 35, mais ou menos, você faz uma leitura muito empolgante, a leitura de Gênesis e Êxodo, porque são histórias. Então você vai lendo a história dos patriarcas de Abraão, Jacó, Isaac, José, a história de Moisés, a libertação do povo. Mas quando você começa a ler, a partir do capítulo 35 do Êxodo, que vai falar sobre a formação do tabernáculo, os utensílios, toda a descrição que Deus deu para Moisés sobre como fazer o tabernáculo, e principalmente quando entra no livro de Levítico, é uma leitura um pouco pesada. Por quê? Porque existem muitas
palavras que nós não entendemos. Existem muitas expressões que são difíceis de entendimento, principalmente ali quando fala do código de sacrifícios, uma espádua, um gomer, um efa de farinha de azeite, que fala dos sacrifícios pacíficos. Então começa a ficar um pouco difícil a leitura, e é ali que muita gente desiste. É nesse ponto que muita gente começa a desistir, porque aquilo que você não consegue visualizar quando você está lendo, você perde o interesse. Então, para ajudar essas pessoas que vão fazer a leitura do Pentateuco, nós preparamos uma série de 7 aulas. Todas as quintas-feiras, à tarde, nós vamos aqui trazer uma aula sobre o sacerdócio levítico. Então, hoje nós estamos iniciando essa série aqui. Eu convido você já a pegar um caderno, um papel, uma caneta, se você puder, se você tiver essa disponibilidade, para fazer anotações, porque hoje nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes sobre o sacerdócio levítico. Então, hoje a primeira aula é sobre a escolha dos levitas. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus escolheu a tribo de Levi para cuidar do sacerdócio, para cuidar do ministério do tabernáculo? Por que não a tribo de Ruben, que era o primogênito? Por que não a tribo de Benjamim, que era o último filho? Por que não a tribo de Judá, da qual Jesus veio? Por que a tribo de Levi? E aí nós vamos aprender quais eram os ofícios dos levitas no trabalho do tabernáculo, certo? Então, já reforço a você, se você puder pegar um caderno, um bloco de anotações, papel e caneta, se você tiver essa disponibilidade, tá? Faça isso, ou então acompanhe o que nós vamos aprender aqui nessa tarde. Bom, a primeira coisa que nós precisamos, alguns textos que nós precisamos aprender, entender sobre a escolha da tribo de Levi, tá? Precisamos entender essas 3 passagens aqui. Então, essas 3 passagens de Êxodo e de Números vão nos dar o entendimento do porquê Deus escolheu a tribo de Levi como uma tribo separada, tanto que ela não entra na contagem das tribos, tá? Para exercer o sacerdócio, para exercer a obra e o trabalho no tabernáculo. Então, o primeiro texto está em Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2. Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2, que fala assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Então, esse primeiro texto aqui, de Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2, o que a Bíblia fala? Quando Deus mandou a última praga, lá no Egito, que era a morte de todo primogênito, acredito que você conheça a história. Se você não conhecer, leia Êxodo capítulo 12, ou seja, a ordem de Deus era para que cada chefe de família matasse um cordeiro, colocasse o sangue nos batentes da porta, e aquele sangue era um sinal para o anjo da morte de que aquela família era uma família israelita e que o primogênito daquela família não devia ser morto. Quando eles saem do Egito, quando eles saem ali, Faraó, ele libera a saída do povo de Israel, a primeira coisa que Deus faz é dar uma ordem para Moisés, dizendo assim: Moisés, diga para todo Israel que todo primogênito de cada família é meu, é consagrado a mim, seja de homens ou seja de animais. Então Deus santificou, como Deus guardou e protegeu a morte dos primogênitos, Deus falou: agora todo primogênito é santificado a mim, correto? E aí o que acontece? Em Números capítulo 3, tá aqui, Números capítulo 3, do 5 ao 8, existe uma outra
uma outra ordenança de Deus. O que acontece? Eles saem do Egito, eles caminham por 3 meses. Durante esses 3 meses, quando eles saem do Egito, acontece a abertura do Mar Vermelho, acontece que eles pararam nas águas de Mara, e aí Deus fez um milagre, fazendo as águas amargas se tornarem águas potáveis. E aí acontece uma série de milagres, até que eles chegam no Monte Sinai, na península do Sinai, ao pé do Monte Sinai. Quando eles se acampam no Monte Sinai, eles ficam acampados durante 11 meses. Então, por um período de 11 meses, Israel ficou acampado lá no pé do Monte Sinai. E durante esses 11 meses, Moisés, ele periodicamente subia ao monte para falar com Deus e descia. Então ele subia, Deus dava instruções para ele, ele descia. Teve até uma dessas idas de Moisés ao monte, que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, apenas conversando com Deus, apenas recebendo instruções de Deus. E ali, nesses 11 meses, nessas idas e vindas, Deus dá a Moisés toda a planta do tabernáculo, toda a descrição de uma barraca móvel, de um templo móvel que o povo devia construir para que Deus habitasse no meio do seu povo. E ali Deus também dá a Moisés, durante esses 11 meses, toda a lei, ou seja, todo o código de leis, que são chamados de lei de Moisés, ou lei do Senhor, que são os códigos de sacrifícios, que são as leis referentes ao culto a Deus, que são as leis referentes ao código penal que o povo devia seguir, e também as leis civis, que eram as leis sociais, as leis de convívio que o povo de Israel devia seguir quando entrasse na terra prometida. Correto? Passados 11 meses que eles chegaram lá no Sinai, tabernáculo construído, certo? Os móveis do tabernáculo construídos. A gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre essas construções, sobre os utensílios e os móveis do tabernáculo nas aulas posteriores, mas chegou o momento de levantar acampamento e ir em direção à terra de Canaã. Chegou o momento de levantar acampamento e ir até a terra prometida. E aí o que acontece? Quando eles vão levantar acampamento, ou seja, a nuvem, né, que Deus colocou para guiar o povo se levanta, Deus agora dá uma ordem sobre uma mudança nessa postura dos primogênitos, que está em Números capítulo 3, dos 5 a 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi, olha só, faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote. Coloca a tribo diante de Arão, para que o sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Então Deus falou para Moisés: chama a tribo de Levi, coloca toda a tribo diante de Arão, para que eles façam a segurança de Arão, a guarda de Arão e a guarda do tabernáculo, da tenda da congregação, para que eles possam exercer o ministério do tabernáculo. Versículo 8: e tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. O versículo 11 fala assim, ó: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, olha só, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus.
Ou seja, Deus faz uma mudança naquele momento, dizendo assim, olha, eu tinha falado lá quando vocês saíram do Egito, que todo primogênito era consagrado a mim, era santificado a mim. Mas agora eu estou tomando a tribo de Levi no lugar de cada primogênito. Ou seja, ao invés de ser um filho de cada família, de cada tribo de Israel, não, eu estou substituindo cada filho primogênito por uma única tribo que vai fazer o serviço do tabernáculo, que vai fazer o serviço do ministério. E aí a pergunta é, né, por que a tribo de Levi? Haja vista, né, uma coisa importante de comentar, é que Moisés era da tribo de Levi e, automaticamente, Arão, o sacerdote, também era da tribo de Levi. Eles eram filhos de Arão, que era neto de Levi. A resposta está em Êxodo 32, versículos 25 e 26, que fala assim, ó, Êxodo 32, 25 e 26. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Deixa eu contextualizar para você essa história. O que acontece? Moisés, numa dessas idas e vindas, estou suando um pouquinho aqui, esqueci de trazer o lenço, então eu tenho que limpar com a mão mesmo. O que acontece? Numa dessas idas e vindas, Moisés se demorou para descer. Deus estava dando a Moisés as tábuas do concerto, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Só que lá embaixo, o povo, né, ficou preocupado. Chegaram em Arão, que era o responsável na ausência de Moisés, e disseram assim, Arão, Moisés talvez já morreu. Está 40 dias lá em cima, lá, Moisés morreu. Vamos fazer um outro Deus para nós. E aí Arão, pressionado pelo povo, pediu para que cada um deles entregasse os seus pendentes de ouro, suas joias de ouro, e Arão pegou aquelas joias, derreteu no fogo, colocou no molde de um bezerro e fizeram ali um bezerro de ouro. E aí Deus falou para Moisés assim, Moisés, talvez nem era a hora de descer ainda, mas Deus falou assim, Moisés, desce lá, porque o povo se rebelou, estão seguindo a outros deuses. E quando Moisés desceu com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo estava celebrando em volta do bezerro de ouro. E aí Moisés ficou irado, jogou as tábuas no chão, as pedras no chão, quebrou os 10 mandamentos que Deus tinha escrito. E aí houve uma discussão entre Moisés e Arão. E é o que acontece. Diz aqui o texto que Arão despiu, né, os homens lá de Israel. E aí Moisés fez uma pergunta dizendo assim, quem está do lado do Senhor, se junte a mim aqui agora. Ou seja, naquele momento, Moisés precisava saber quem queria seguir a Deus e quem queria seguir o bezerro de ouro. Quem queria estar ao lado de Deus, seguir as leis de Deus, e quem queria abandonar a Deus para seguir os deuses feitos pelas mãos dos homens. E diz o texto aqui, que quando Moisés fez essa pergunta, no mesmo instante, todos os filhos de Levi, todos os que eram da tribo de Levi, se juntaram a Moisés, ficaram do lado do Senhor. E isso foi influenciador, isso foi um ponto crucial para que Deus escolhesse a tribo de Levi para exercer o sacerdócio. E aí, ponto interessante, Levi
ele teve 3 filhos. Levi, filho lá de Jacó, teve 3 filhos, que foram Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. Então, Levi teve esses 3 filhos. Por que é importante a gente ter essa informação? Vou explicar para você agora. Então, Gerson, Coate e Merari. Desses 3 filhos, vieram as 3 linhagens dos levitas. Eu quero que você escreva isso, anote isso. Desses 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, houve a divisão dos levitas. Os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Ou seja, Deus usou a linhagem desses 3 homens para dividir o serviço do tabernáculo. Então, os coatitas, eles eram responsáveis pelos móveis e utensílios sagrados do tabernáculo. Isso está em Números capítulo 4. Números capítulo 4. Então, o que acontece? Números capítulo 4 fala sobre os deveres dos levitas. Então, tinha ali os sacerdotes, que era Arão, os seus filhos, os seus netos, ou seja, a casa de Arão eram sacerdotes. Porém, toda a tribo de Levi, eles trabalhavam no tabernáculo, cada um com uma função diferente. Os coatitas, dessa linhagem vinha Moisés também, e Arão e os seus filhos, eles eram responsáveis pelos móveis e utensílios sagrados. Então, o que acontece? Diz aqui, Números capítulo 4, se você puder, leia na sua casa, anote, faça anotação no seu caderno de anotações. Os coatitas, todas as vezes que o tabernáculo ele ia para algum lugar, Israel levantava acampamento, Arão, os seus filhos e os seus netos, ou seja, aqueles que estavam aptos para exercer o sacerdócio, por causa da idade, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, eles vinham com panos, eles vinham com cobertas, e eles cobriam o sacerdote, tá? Arão, o sumo sacerdote, e os seus filhos. Eles cobriam os móveis sagrados. Então, haviam 7 móveis, 7 mobílias dentro do tabernáculo, certo? Do lado de fora, havia o altar do holocausto, que era como se fosse uma churrasqueira, certo? Feita de bronze, onde eram feitos os sacrifícios dos animais. Na entrada da tenda ficava a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam na hora de entrar para dentro do santuário, para entrar dentro da arca. Dentro da arca haviam 2 compartimentos, 2 cômodos, para a gente entender melhor. A gente vai, na verdade, se aprofundar nisso nas próximas aulas. Então havia o lugar santo, que tinham 3 móveis, que era o pão, a mesa com os pães da proposição, havia um candelabro, que era um castiçal com 7 lâmpadas, havia um altar do incenso, que era de madeira e revestido de ouro, um altar do incenso, onde se queimava ali incenso aromático, numa forma de intercessão a Deus, e havia uma cortina que não tinha costura, que não tinha entrada, ou seja, para entrar para o outro lado tinha que levantar e passar por baixo. Do lado de lá era o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, e haviam 2 móveis, ou um móvel composto, que era a Arca da Aliança e a tampa da aliança, a tampa da arca, que era feita de ouro batido, ouro maciço, tá? Onde ficavam esculpidos 2 querubins, e essa tampa era chamada de propiciatório. Tem um vídeo meu no YouTube, onde eu falo
do porquê que a tampa da arca era chamada de propiciatório. Mas eu vou dar uma palhinha para você aqui também, aproveitando o gancho que nós estamos falando sobre isso. A palavra propiciatório, tudo que tem tório no final, né, se fala de um lugar. Então, lavatório, lugar onde se lava as mãos, né, onde se lava o rosto. Tudo que tem tório. Consultório, lugar onde se faz consulta. E propiciatório. Propiciatório é um lugar onde Deus se faz propício ao seu povo. Então, propiciatório é o lugar onde Deus se fazia propício ao seu povo. Era ali onde acontecia, uma vez por ano, o asperjar do sangue de um cordeiro, de um carneiro, onde era um sacrifício feito pelo povo, o Yom Kippur. Tá? Bom, mas o que acontece? Quando ia se carregar os móveis, os coatitas, eles ficavam responsáveis por carregar a mobília. Então diz o texto aqui em Números capítulo 4, que eles, versículo 4 fala assim: este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Versículo 5: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho. Versículo 6: e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Então o que acontece? Os coatitas, os levitas, eles não podiam olhar para a arca da aliança. Eles não podiam tocar na arca da aliança. Então Arão e os seus filhos cobriam com pele de texugo, cobriam depois com um pano azul, e sem ver a arca, sem ver o móvel, aqueles levitas, eles pegavam ali nos varais, levantavam e eles faziam o transporte da arca da aliança. Era dessa forma que era feito. E aí eu estou lembrando de uma passagem, né, uma passagem bíblica. Não é à toa que Uzá morreu porque tocou na arca da aliança. Eles estavam carregando a arca de forma errada, né? Davi estava levando a arca para Jerusalém, mas levando de forma errada. Era para ser levado pelos levitas, pelos coatitas. Eles estavam carregando numa carroça puxada por bois. E aí quando a arca foi cair, Uzá foi segurar, tocou na arca e morreu fulminado. Ou seja, havia todo um procedimento de como carregar a arca, de como carregar os utensílios. Então, os coatitas, eles eram responsáveis em fazer o carregamento e cuidado dos utensílios sagrados do tabernáculo. Ok? Gersonitas. Eles eram responsáveis pela montagem, desmontagem e carregamento de todas as cortinas e tendas do tabernáculo. Então haviam muitos panos. Essa que é a verdade. O tabernáculo era uma grande barraca feita com muitos panos. Só a cobertura do tabernáculo tinham 7 tecidos diferentes. 7 tecidos diferentes. Tecido de pele de texugo, acredito que seria para não cair água se chovesse, né? Não entrar água dentro do tabernáculo. Haviam 7 panos diferentes que faziam só a parte da tenda, fora o restante, tá? em volta do átrio, em volta do quintal, vamos dizer assim, era feito, tinha as estacas, essa cerca era feita com estacas e havia pano que era trançado em volta dessas estacas para fazer uma espécie de cerca, uma espécie de muro em volta do tabernáculo, e essa área aberta era chamada de átrio. Então os gersonitas, eles eram responsáveis pela desmontagem, pela montagem e pelo carregamento de todas essas cortinas, tendas que faziam parte do tabernáculo, certo?
E os meraritas? Os meraritas eram responsáveis pela montagem, desmontagem e carregamento de todas as partes de madeira, de vigas e de cordas do tabernáculo. Ou seja, tinha a parte de panos e tinha a parte de madeira, de estrutura do tabernáculo. Havia na cerca, né, que ficava em volta aí da barraca, em volta do tabernáculo, da tenda, haviam pilastras de madeira, né, que eram colocadas uma ao lado da outra para fazer esse cercado. E era, como eu falei, era passado ali panos trançados para fazer essa cerca, para fazer esse cercado. Então eles carregavam todas as partes de madeira, toda a estrutura do tabernáculo, as vigas e as cordas. Aí um detalhe importantíssimo da gente entender: os levitas iniciavam o ministério aos 30 anos de idade, ou seja, até 30 anos eles não tinham a responsabilidade de trabalhar no tabernáculo. E eles se aposentavam aos 50 anos. Ou seja, 50 anos de idade, eles eram aposentados do seu serviço. É importante a gente entender isso porque o sacerdócio, o trabalho levítico, né? o trabalho nessas partes do tabernáculo era extremamente pesado. Era um trabalho extremamente pesado, de montagem, desmontagem. Então imagina se eles caminhassem aí 3 dias e paravam. Tinham que montar tudo, a nuvem levantava, saía, eles tinham que desmontar tudo, carregar, seguir a nuvem. 2 dias depois paravam de novo, tinham que parar, montar tudo de novo. Então era um serviço extremamente pesado e braçal. Tá? Fora isso, o papel dos sacerdotes é em fazer o sacrifício dos animais, em fazer a parte de culto a Deus. Quando alguém pecava, quando alguém vinha cultuar a Deus, entregava um animal em holocausto, ou seja, aquele animal devia ser morto, cortado, sacrificado, e o sangue derramado para que pudesse cobrir o pecado daquele pecador que estava levando. Aqui é uma ilustração para a gente entender um pouco, tá? Para a gente entender um pouco de como era feito aqui, ó, como era feito essa montagem do tabernáculo, tá? Uma ilustração bem próxima do que era, tá? Aqui, não sei se você está vendo o altar do holocausto, a pia de bronze, tá? E aí o que acontece? Na hora de montar o acampamento, os levitas, eles também tinham uma ordem de acampar-se em volta do tabernáculo. Então, na frente ficava os sacerdotes, na frente do tabernáculo ficavam os sacerdotes, Arão, Moisés ficava aqui também, os filhos de Arão acampavam sua tenda de frente para o tabernáculo. Nas laterais, logo ao lado do tabernáculo, ficavam as tribos de Coate, Merari, tá? E os gersonitas ao fundo. Então, ou seja, os levitas eles acampavam-se ao redor do tabernáculo, também dividido em famílias: os coatitas, os gersonitas e os meraritas. E as demais tribos de Israel, elas eram divididas em volta dos levitas. Ou seja, havia toda uma organização na hora de montar o acampamento em volta do tabernáculo. O tabernáculo era o centro do arraial de Israel e todo o povo ficava em volta, todas as tribos ficavam em volta, contando a partir dos sacerdotes, dos levitas e depois de todas as outras tribos que se acampavam em volta, tá? Em volta do tabernáculo. Uma coisa importante de mencionar, a gente até terminando esse estudo, uma coisa importantíssima de mencionar, alguém pode perguntar assim:
Ok, pastor. Eles tinham esse ofício, né, de carregar, de montar, desmontar. Mas e quando eles entraram na Terra Prometida? Né? Ou seja, montar, desmontar era quando eles estavam a caminho. Mas e quando eles entraram na Terra Prometida? Como que ficou isso? Eles não precisavam mais montar e desmontar. Quando eles entraram na Terra Prometida, realmente eles não tinham mais a função de montar e desmontar as partes do tabernáculo. Agora, os levitas, primeira coisa importante de comentar, eles não moravam em volta do tabernáculo. Os levitas, eles ficavam espalhados pelas tribos de Israel. Quando Israel conquistou a terra de Canaã, os levitas, eles não moravam em volta do tabernáculo, apenas os sacerdotes. Os levitas, eles ficavam espalhados nas tribos, eles não tinham um pedaço de terra, eles moravam meio que de favor. E aí a função dos levitas era de ensinar a lei do Senhor para todo Israel. Era de ensinar a palavra de Deus, a lei que Deus deixou a Moisés e Deus deixou ao povo, para que eles ensinassem nos lugares onde eles estavam inseridos, tá? Ou seja, agora existe uma nova função. E uma coisa interessante é que quando Davi ele assume o reinado, ele se torna rei de Israel, ele deixa, antes de morrer, ele sabia que Salomão ia construir o templo. O templo, ele é um tabernáculo vezes a 10ª potência, ou seja, o templo de Salomão, ele tinha o mesmo formato do tabernáculo, ou seja, os mesmos utensílios, porém de forma gigantesca, tá? De forma exorbitante. E agora os levitas, eles foram organizados por Davi em cantores, em porteiros, em pessoas que faziam parte da guarda do santuário, pessoas que faziam parte da segurança do santuário. Ou seja, se você lá pegar lá em Crônicas, você vai ver que Davi ele fez toda uma organização dos levitas, que agora não tinham mais essa função de carregar, para que eles fossem porteiros, cantores, para que eles fossem músicos, eles aprendessem instrumentos musicais. É por isso que hoje em dia, em pleno século XXI, nós chamamos aqueles que têm o ministério da música na igreja de levitas, né? Ou seja, aqueles que têm o ministério da música, que tocam, que cantam, nós chamamos de levitas. Por quê? Porque Davi, ele pegou esses levitas que não tinham mais a função de montar e desmontar e fez com que eles aprendessem o ministério da música. Inclusive, existe um muito famoso que era Asaf, que era um levita, que era um sacerdote, que era da tribo de Levi, que era um dos grandes músicos conhecidos do reinado de Davi, né? Tinha Jedutum também. Então essa foi a finalidade que levou os levitas no período da monarquia, tá? E para encerrar uma pitadinha, nós vamos falar nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os sacerdotes, né? Nós vamos falar sobre o código de sacrifícios. Nós vamos falar sobre como eram feitos os sacrifícios. Haviam 5 tipos de sacrifícios, como eles eram feitos. Aí nós temos aqui uma imagem, uma réplica, né, de como que era feito o candelabro, mais ou menos assim, o altar do incenso, a mesa com os pães da proposição, os sacerdotes aí trabalhando dentro do tabernáculo. E nós vamos aprender sobre o código de sacrifícios no período sacerdotal, no período da lei de Moisés. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido. E não esquece de comentar aqui em algum lugar de comentário se você quer fazer parte do grupo de leitura
da Bíblia, que começa sábado, dia 12 de janeiro. Escreve "Eu quero" e nós vamos entrar em contato com você, explicar como é que você faz para fazer parte desse grupo. Ok? Deus te abençoe. Deixa eu fazer uma oração. Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa aula, por esse estudo. Senhor, queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos guardar tudo que aprendemos aqui. Senhor, a tua palavra mesmo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para o nosso aprendizado foi escrito. Senhor, e isso nos ajuda a entender o que era o ministério levítico, o que era o ministério sacerdotal, para que nós possamos também, Senhor, hoje, no ministério que o Senhor nos confiou, no serviço sagrado que o Senhor nos confiou, fazer com excelência, fazer com disponibilidade e colocar, Senhor, sempre o teu chamado, o teu trabalho, o teu serviço como prioridade nas nossas vidas. Pai, abençoa cada irmão, cada pessoa que está assistindo esse estudo, que está assistindo esse vídeo, que a tua bênção alcance cada um deles e que nós possamos em tudo crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Nós te agradecemos. Amém e amém.